Oi, oi, vamos então para a segunda parte da aula do dia 27 de maio de 2020, de Direito Civil 6, da turma do matutino. Vamos então continuar falando aí, vamos finalizar a deserdação para a gente fazer a chamadinha. Ó, a pergunta da Beatriz aí, professora, mas se o autor da herança morreu e não sabia do fato que enseja a deserdação, os outros herdeiros podem requerer a deserdação se tiverem prova do fato? Não, Beatriz, porque a deserdação ela só pode ser feita pelo autor da herança. O que os herdeiros podem fazer depois é requerer uma exclusão desse herdeiro da sucessão por indignidade. Só que tem que enquadrar ali nas causas de indignidade. Só que a diferença aqui, gente, é que o rol de causas de indignidade não é taxativo como acontece aqui no rol de deserdação. Pelo menos o entendimento tanto da doutrina quanto dos tribunais é de que o rol para requerer as causas que estão arroladas no 1814 para requerer a indignidade não são exaustivas, ou seja, não é um rol taxativo. Ele aceita a interpretação extensiva. Por exemplo, se o herdeiro pode ser indigno, declarado indigno, porque ele injuriou o autor da herança. Então, se ele praticar um crime que não é tão grave como homicídio, mas é bem mais grave do que a injúria, por exemplo, se o herdeiro roubou o pai, ou roubou o autor da herança, pode ser qualquer outro herdeiro, outro parente, desde que ele seja herdeiro. Os outros herdeiros não vão pedir a indignidade porque não está descrito no rol do 1814. O entendimento de hoje é que pode sim pedir indignidade, mesmo que não esteja descrito no rol do 1814. Mas aí vai depender do entendimento do juiz, da interpretação do juiz do extensivo lá do artigo 814. Então, nesse caso aí da sua dúvida, Beatriz, os herdeiros eles podem requerer a declaração de indignidade, baseado no 1814, que não é um rol taxativo. Agora, isso podia acontecer aqui também nessas causas de indignidade, né, gente? O legislador, ou melhor, o intérprete da lei, acha que o legislador teve imaginação suficiente para garantir todas as hipóteses aí de aberrações de ingratidão que pudessem permitir o autor da herança de deserdar. Apenas em 4 incisos. Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam que em apenas 4 incisos o legislador consegue visualizar todos os barracos de família que vão aí gerar uma ingratidão dos herdeiros, que podem ser a desertação? Aí vem a maioria dos julgados dos tribunais, juntamente com a maioria dos doutrinadores, dizendo que sim, é um rol taxativo, que tem que obedecer ali o que está determinado nos artigos 1862 e 63, e que o legislador poderia ter imaginado de todos os barracos possíveis que acontecem no meio familiar, que só em 4 incisos haveriam situações que ensejariam a deserdação. Aí eu te pergunto, vocês estão de sacanagem com a minha cara? Infelizmente, é a realidade dos fatos, gente. Infelizmente, é a realidade dos fatos. O rol do 1962 e 1963 até hoje são taxativos. Então, vamos lá. A gente já falou que as causas do 1800... Beatriz, eu tirei sua dúvida, querida?
Olha a minha pituquinha, gente. Isso aqui é para disfarçar a oleosidade do cabelo. Beatriz, fala comigo, bebê. Eu respondi sua dúvida? Ah, então tá. Então, ó, a gente viu que são causas de deserdação. As causas do 1814, que são as causas de indignidade. A ofensa física, que está tanto no inciso 1 do 1962 quanto no 1 do 1963, ou seja, tanto descendentes quanto ascendentes podem deserdar uns aos outros por ofensa física. Nós vimos que a injúria grave também é uma ofensa, uma causa de deserdação, tanto para descendentes quanto para ascendentes. Agora, nós vamos para as causas específicas, porque lá no 1962, as causas são específicas para ascendentes deserdarem descendentes. E em 1963, as causas são de descendentes que querem deserdar os seus ascendentes. Então, vamos lá. Primeiro, para as causas específicas quanto aos descendentes. Para se deserdar descendente, o autor da herança tem que estar incorrido lá nos incisos do 1962. Olha o inciso 3. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Gente, essas relações ilícitas aí, o legislador ficou com vergonhazinha de falar incesto, relações sexuais, tá? Ficou com vergonhazinha, ele é recatado, então é diferente do Código Penal, né, gente? No Código Penal não tem vergonhazinha, tem que estar descrito, até porque o crime ele só acontece se estiver tipificado. Só que o legislador civilista, né, cheio de recato, ele é todo recatado, ele é todo moral, né? Aí ele tem que disfarçar. Então, ao invés de falar assim, quando o, o, o padrasto ou a madrasta daquele descendente é molestado sexualmente pelo seu enteado. É até estranha a situação, né? Mas pode acontecer de repente. De repente. Então, aí, quando o legislador fala relações ilícitas, ele está querendo dizer relações espúrias, relações de incesto entre madrasta e enteados e padrasto e enteados. Lembrando que essas relações sexuais não devem ser consentidas, tá? Então, a madrasta ou o padrasto, eles foram forçados pelo enteado. Eles foram molestados sexualmente pelo enteado. E aí o enteado, ele pode o quê? Ser excluído da sucessão pelo seu ascendente. Tá bom? Eu vou continuar falando, porque vocês já viram essa matéria, porque vocês me interrompam. Próxima causa de deserdação está lá no inciso 4, também do 1962, ou seja, também é causa de deserdar descendente, é o ascendente abandona o seu ascendente. Só que esse abandono tem que ser de ascendente ou alienado mental ou gravemente enfermo. Então, quer dizer que se o filho ou o neto, enfim, o descendente, abandona um idosinho que não é alienado mental e nem gravemente enfermo, mas está doente, precisa de um amparo, e o único parente que o velhinho tem é aquele desgramento do descendente que o abandonou. Deixa eu só aceitar o povo aqui, o Felipe. Pronto, aceitei o Felipe. Voltando aqui ao raciocínio, gente. Se aquele idoso que foi abandonado pelo descendente não for alienado mental, não for considerado um alienado mental, por exemplo, tem Alzheimer. Alzheimer é uma alienação mental, né? Dificulta ali a cognição.
do idoso, enfim, se o idoso não for alienado mental e nem tiver com uma enfermidade gravíssima, gente, o legislador fala enfermidade gravíssima. Então, se for um idoso doente e for abandonado, esse parente, esse descendente que abandonou esse idoso, não pode ser deserdado. Porque para ele ser deserdado, ele tem que abandonar um idoso que esteja com uma enfermidade gravíssima ou com uma alienação mental. Então, assim, eu já estou aqui, eu já começo a ficar nervosa na hora que eu começo a ler o inciso 4 do 1962, porque a gente sabe que são várias as situações que idosos são abandonados aí, que é um absurdo, né? Só que o herdeiro só vai ser deserdado se esse idosinho abandonado for herdar ascendentes. Lá no 1963, que é o artigo que fala de causas de deserdação de ascendentes pelos seus descendentes, lá no inciso 3, o legislador fala de relações ilícitas, ou seja, o ascendente que tiver relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Gente, agora, olha isso aqui, olha outra raça do legislador. Se lá no caput do 1963 ele já deixa claro que são causas de deserdação dos descendentes contra seus ascendentes, por que que aqui o infeliz, no inciso 3, tem que especificar que é só quando o cônjuge companheiro de filhos e netos são molestados pelos seus ascendentes, que os ascendentes podem ser deserdados? Me explica. Será que ele não sabia que um dia a medicina ia chegar a tal ponto que nós teríamos bisavós, tataravós? Não, não, ele não pensou. Para ele, a gente morre, quando nasce o neto, a gente morre, não tem mais vida para frente. Morreu, já é avô, morreu. O legislador aqui é isso que aconteceria, né? Ele poderia simplesmente descrever aqui no inciso 3 de 1963 que podem ser excluídos, podem ser deserdados os ascendentes que mantiverem relações ilícitas com os cônjuges e companheiros dos seus descendentes. Mas ele tinha que falar que tinha que ser só de filho, neto e filha neta, para ficar mais confuso ainda, textão, ninguém tem paciência para ler 2 linhas de um inciso, mas ele fez textão, sendo que ele poderia falar apenas descendentes, mas ele falou mulher e companheira do filho, ou do neto, ou marido e companheira da filha ou da neta, ou seja, a gente até enrola a língua para falar isso, para ler esse inciso 3 de 1963, né? Enfim, novamente, gente, aqui o legislador fala de relações ilícitas. Essas relações ilícitas são relações espúrias, relações sexuais, assédio sexual, é o incesto na família, tá? Esse ascendente que assediou a esposa ou companheira, o esposo ou companheiro dos seus netos e filhos, pode ser deserdado por esses netos e filhos. E se for a esposa do bisneto? O bisneto não poderá deserdá-lo, porque para o legislador, o assediador não estaria vivo no momento do nascimento do seu bisneto e chegar à sua idade adulta. Então, se acontecer, sinto muito, não pode deserdar esse velho pedófilo. Inciso 4 do 1963, também é um caso de deserdação de ascendente. Desamparo do filho ou neto, olha aí o legislador de novo limitando a ascendência.
Desamparo do filho ou neto com deficiência mental gravemente enfermo. Então, é o mesmo raciocínio lá do descendente que abandona o velhinho. Aqui, o ascendente que abandona seus filhos e seus netos, e esse filho tenha uma deficiência mental ou esteja gravemente enfermo, ele pode ser deserdado por esse filho ou neto. Agora, se o filho for abandonado, nunca deu amor na vida, nunca pagou uma pensão, esse filho não pode deserdar esse pai desidioso, porque não está descrito no rol do artigo 1963. É isso, né, gente? Bom, os pressupostos da deserdação, então, a gente já finalizou as causas de deserdação, a gente já vai para a chamada. E os pressupostos da deserdação são, então, que essa deserdação ela tem que ser feita contra herdeiros necessários. O testamento tem que ser válido, porque a deserdação é feita pelo testador no testamento, então esse testamento tem que ser válido. E o testador tem que declarar a causa de deserdação. Essa causa, essa justificativa tem que estar ali nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês, e vocês vão pensando enquanto eu abro a chamada aqui. Se o herdeiro tiver filhos, olha aqui, gente, essa perguntinha básica. Se o herdeiro tiver filhos, ele não precisa deserdar o seu ascendente que incorrer nas causas de deserdação. Por quê? Se o herdeiro tiver filhos, ele não precisa deserdar, se dar ao trabalho de deserdar em testamento, os seus ascendentes. Por quê? Ou seja, eu fiz uma afirmação, tá? Não precisa deserdar ascendente se tiver filho. Aí eu te pergunto por quê? Vou abrindo a chamada aqui, se você quiser brincar aí nos comentários e falar o que você acha, enquanto eu abro a chamadinha. Ai, gente, me liberaram só no EAD. Não me liberaram aqui no portal para fazer chamada? Que legal! Gente, hoje tem tanta gente aqui, olha, que eu nunca vi antes. Nossa, tá lotada a turma hoje. Será que todo mundo é aluno? O Giovanni, professora, já aceitei, já li antes, estou lendo de novo. A Beatriz, porque a primeira classe dos herdeiros necessários são os descendentes. Muito bem, Beatriz, isso aí. Porque, gente, qual é a razão de ser do cara fazer um testamento para deserdar seus ascendentes se ele tem descendentes? A gente sabe que se ele falecer, a primeira classe de herdeiros a ser chamada sucessão é a classe de descendentes. Então, automaticamente, os ascendentes não vão herdar nada, porque ascendentes são herdeiros de segunda classe, e a segunda classe só é chamada a suceder se a primeira classe estiver vazia. Então, se tiver filho, neto, sem chance do ascendente receber herança. Então, por que deserdá-lo? Não precisa. Agora, se o autor da herança estiver puto e falar, eu vou deserdar, sabe por quê? Porque vai que acontece uma tragédia ainda e na hora que eu morrer, os meus descendentes renunciem à herança ou estejam falecidos, eu vou fazer a deserdação de qualquer jeito. Ele pode fazer, né? O testamento é dele, ele coloca o que ele quiser. Mas a deserdação vai caducar, porque não vai... se tiver descendente, o ascendente não herda de qualquer jeito. Tá? Então, é isso. Queridos, bom, essa aula está gravada. Eu vou baixar para vocês no portal. Eu não consigo fazer chamada porque não me liberaram. Eu vou falar para a coordenadora aqui que não me liberaram no portal, só no EAD.
Mas lá no EAD eu já vou deixar a perguntinha de hoje para vocês fazerem, quem chegou depois. Cada perguntinha dessa, que se você responder no prazo de 24 horas, que é o prazo que vocês terão para responder, é uma pergunta simples. No caso aqui, eu vou perguntar o que é deserdação, então, assim, mais fácil que isso, só roubar pirulito de criança, né? Aí eu vou liberar para 24 horas aqui para vocês no EAD. Cada atividade dessa que você fizer vai valer meio ponto para a sua AD de N2, beleza? Quanto à correção da prova de vocês em N1, eu vou tentar saber o que está acontecendo, se é o Silmar vai corrigir, se sou eu, vamos ver. Aí, aula que vem, sexta-feira, a gente trabalha sobre isso. Então é isso, crianças. Muito obrigada pela sua presença e participação, por ter me aturado aqui mais um dia. Alguma pergunta a mais? Ou podemos encerrar a aula? Bom, pelo visto não, né? Nenhuma pergunta. Então foi um prazer, muito obrigada. Até a próxima aula, gente. Fique com Deus. E a próxima aula eu serei pontual, porque eu achei que a aula começasse às 8 horas. E aí a Thalita me lembrou que eu estava atrasada apenas 15 minutos. Mas próxima aula, agora eu já sei que começa às 7h45, tá? Desculpem aí o equívoco dos meus horários. Um beijo. Um beijinho, fica com Deus. Beijo, tchau.